10 itens que desapareceram, ou pelo menos estão desaparecendo, dos automóveis. Nossa, essa nostalgia que está começando. Olá, amigos do canal PL, bem-vindos a esse canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Vamos listar aqui 10 itens, 10 situações que já desapareceram dos carros ou pelo menos já estão mesmo em processo de desaparecimento. E se inscreva no canal se não for inscrito, porque aqui esses vídeos com esse tipo de material são frequentes. Em primeiro lugar, um item que já sumiu, que são os carburadores, né? Curioso analisarmos que eles já sumiram há 30 anos dos carros novos, mas estão presentes até hoje no mercado de reposição, né? Curioso analisarmos isso. O primeiro carro com injeção eletrônica do Brasil foi o Gol GTI em 1989, com aquele sistema LE G-Tronic, né? Na verdade, ele foi lançado no final de 88. O sistema já tinha sido desenvolvido no ano de 88. Em seguida, tivemos o Chevrolet Monza 500EF, que foi o primeiro Chevrolet injetado com o motor 2.0, e depois também o Santana Executivo, que tinha basicamente o mesmo conjunto mecânico ali no motor do Gol GTI. Com a chegada dos anos 90, começou-se a ocorrer a gradual transição do carburador para a injeção, e nesse meio tempo surgiu algo que também sumiu do mapa nos carros novos, é claro, que eram os carburadores eletrônicos, uma espécie de híbrido, né, entre um carburador, um intermediário, entre um carburador comum e um sistema de injeção eletrônica. Era basicamente um carburador mesmo, mas com dispositivos eletrônicos que buscavam otimizar a economia, questão também de emissões, né? A Brosol desenvolveu sistemas de carburadores eletrônicos que eram destinados a versões às vezes mais básicas, né? Porque nós tivemos ali, com a chegada do Santana de segunda geração, por exemplo, haviam versões mais baratas que ainda eram carburadas e as mais caras que eram injetadas. Em 93, se não me falha a memória, a Chevrolet já padronizou toda a linha Monza com aquela sigla, né, EFI, que já eram todos injetados. Em outras linhas de outros modelos, a transição foi um pouco mais lenta. Por exemplo, como eu acabei de citar o Santana, haviam aqueles CLI, GLI da vida, e nesse período, em 94, por exemplo, haviam situações como os modelos mais básicos saindo com carburadores, os modelos GL intermediários com o sistema de injeção monoponto, um bico, e os modelos mais completos com a injeção FIC Ford. É até, vamos dizer assim, errado você falar FIC Ford, porque o FIC nessa época já era Ford Indústria e Comércio, né? E a injeção dos Santanas nessa época eram de 4 bicos, então tinham duas injeções, né? Para os mais básicos, um bico e a de 4 bicos. Depois, com a chegada do Bolinha também, tinha o Gol CLI, GLI, até Saveiro, a última Saveiro que saiu quadrada, 97, era uma Saveiro CLI, mas já com injeção MI. A injeção MI foi a melhor injeção, na minha visão, a melhor injeção que saiu para os carros aí da Volkswagen. Mas eu já estou indo para outro assunto, né? Estamos falando dos carburadores que de fato sumiram do mapa nos carros novos nesse período, né? Os últimos carros puramente carburados foram o Mille Electronic, Escort Hobby, o Gol 1000 antigo ali em 96, mas estão aí até hoje mesmo no mercado de reposição. Porém, nos carros novos já sumiram há basicamente 30 anos. Agora na nossa lista, o odômetro analógico. Eles foram predominantemente usados por todos os automóveis da indústria nacional até o início da década de 90. Acho que o primeiro veículo aí a ter o odômetro digital no Brasil foi o Ômega em 92. Aliás, não só o odômetro, mas também todo o painel, né? O painel digital do Monza e Cadete, que não era o mesmo do Ômega, ainda usava o odômetro analógico, né? Era o painel digital, mas com a contagem ali dos quilômetros rodados e parcial de forma analógica. O Golf de 94 já trazia os displays digitais, porém ele era um veículo importado, assim como o Passat, a Tempra SW
também. Essa virada para os displays digitais começou a partir da segunda metade dos anos 90, gradualmente, com o Vectra em 96, Marea em 98, linha Santana e Gol em 99 e assim por diante, né? É o período mesmo de transição. Provavelmente o último carro de passeio a utilizar o odômetro analógico foi o Uno Mille Fire em 2004. Já veículos maiores foi um pouco além, né? Como nas F250 em 2006 e alguns modelos da Mitsubishi da mesma época. Já ouvi dizer que esses odômetros analógicos eram mais suscetíveis a adulterações de quilometragem, mas eu já ouvi também o contrário, que hoje com o tamanho aparato tecnológico é mais fácil você alterar um odômetro digital do que um analógico. De qualquer forma, o odômetro analógico sumiu nos anos 2000, como eu disse. O Mille Fire certamente foi o último carro de passeio a usá-lo, e ele foi um pouco mais além em veículos mais pesados, como caminhonetes e enfim, veículos mais pesados, mas também de 2010 para frente, creio que já não tinha mais nenhum carro nacional com odômetro analógico. É uma coisa que ficou no passado. Agora vamos falar dele, o quebra-vento. Tá aqui o quebra-vento, aqui um quebra-vento de Brasília. Isso aqui era muito comum antigamente, né? E num tempo em que os carros não tinham ar-condicionado, ou que pelo menos o ar-condicionado era um luxo muito caro, destinado à classe mais alta da sociedade, num dia de calor, ó, o quebra-vento quebrava um galho, e quebra mesmo. Quebra-vento em carro que não tem ar é muito bom para ventilar a cabine. Mesmo assim, nos anos 70 existiram alguns veículos, né, nacionais que aboliram o quebra-vento já naquele tempo, como por exemplo o Ford Maverick, tanto no duas portas quanto no quatro portas, e o Chevrolet Chevette. Esse último, né, curiosamente, no caso do Chevette, ele não teve o quebra-vento de 73, passando pelo modelo 78, que era aquele bicudinho, mas em 1983, quando sofreu aquela última restilização mais profunda, que ficou conhecida como mãozinha, aí sim ele passou a ter o quebra-vento, que durou então mais 10 anos, até 93, quando o Chevette foi descontinuado, né? Já que estamos falando de Chevrolet, uma outra curiosidade também é que o Chevrolet Monza tinha quebra-ventos no modelo hatch, que foi o primeiro, e no sedã de duas portas, mas o modelo de quatro portas não tinha quebra-vento. Curioso, né? A gente analisar. Quebra-vento permaneceu no Monza duas portas até o fim, em 95. 95 foi o último ano do Monza duas portas, né? E o modelo de quatro portas permaneceu até 96, também sem o quebra-vento. Eu acredito que o último carro a ter usado quebra-vento no Brasil foi o Santana mesmo, até 98. Depois lançaram em 99 aquela nova e última geração, que também, aí sim, o quebra-vento foi eliminado nesse caso aí, né? Agora, a Kombi usou também, mas a Kombi era mais uma minivan, um utilitário ali. Até 2013 a Kombi foi até o fim com o quebra-vento, né? Eu já fiz um vídeo aqui sobre o Santana do Agostinho Carrara, e esse carro ele era, olhando aparentemente, um Santana pós-99, a última geração, mas esse carro tinha quebra-vento. O que acontece aí? Tem alguma coisa errada. Sabe o que estava errado? Esse carro era o que nós chamamos de cabrito, né? Ele era um Santana 94, provavelmente com o quebra-vento aí num CLI táxi, modelo mais simples, mas já remodelado. Trocaram farol, trocaram grade, para-choque, trocaram lanterna traseira, tampa traseira. Era um Santana G2 remodelado para G3, né? Eu já percebi e falei, pô, mas o Santana G3, como dizem, né, não tem o quebra-vento. Por que esse do Agostinho tem? Por isso, era um Santana antigo remodelado. Nós podemos ver isso, inclusive, nas poucas cenas que o carro aparece por dentro, né? Uma outra curiosidade também envolvendo quebra-ventos: a Volkswagen produziu o Voyage e a Paraty para exportação para o mercado norte-americano. E para lá existiram várias alterações, como por exemplo, injeção eletrônica, para-choques diferentes, faróis diferentes também, e esses carros tinham o quebra-vento fixo, ou seja, não era um quebra-vento, era só uma janelinha ali fixada, que não abria. Isso nos mostra que o quebra-vento mesmo era mais popular no Brasil. Nesse tempo, lá nos Estados Unidos, já não era comum o uso do quebra-vento em carros de lá.
e esse quebra-vento fixo, no caso desses veículos, eram carros mais completos para o mercado americano, mas nós também tivemos um quebra-vento fixo parecido com esse no Gol 1000. O Gol 1000, lançado em 93, era também com o quebra-vento fixo, nesse caso para baratear custos de produção. Esse quebra-vento que abria de fato até era um opcional que saiu nos últimos, mas os primeiros tinham o quebra-vento fixo. São curiosidades que você encontra aqui no nosso canal. O fato é que o quebra-vento já nos deixou aí há pelo menos uns 27 anos, já não temos mais carros com quebra-vento no Brasil, com exceção da Kombi, que foi, acho que de fato, a última até 2003, né? Falando de carro, se a gente for falar de caminhão, tivemos caminhões aí como o Volkswagen Worker, por exemplo, que foi um pouco mais além com o quebra-vento também, mas hoje já não sobrou nada. Agora vamos falar sobre o marcador de temperatura, o marcador da temperatura do líquido de arrefecimento do motor. E essa medida de suprimir esse item não é de hoje. Vamos falar de Ford? A Ford do Brasil acho que era a que mais gostava de cortar esse item da lista, né? Na década de 70 o Maverick também não tinha marcador de temperatura no painel, que ironia, né? O Galaxy também não tinha, o Landau, carros que já tinham um histórico de fervura nesse motor V8, tanto o 292 quanto o 302, e não tinha um marcador de temperatura. A tradição continuou com a chegada do Corcel 2 em 78. Os primeiros modelos do Corcel 2 e também Belina não tinham o marcador de temperatura. Se eu não me engano, em 1980 aí eles passaram a ter, né? Antes disso era só uma luz mesmo que acendia, indicando que o carro estava superaquecendo. É uma pressão do consumidor que não se sentia seguro em andar no carro sem esse item. Na década de 90, com a chegada dos ditos populares, tudo era considerado para cortar custo, baratear o carro, né? 2 dos 4 principais populares dessa época não tinham marcador. O Uno 1000 não tinha e o Gol 1000 também, né? A Volkswagen basicamente pegou o painel do CL, que tinha marcador de temperatura, e cortou fora. A Ford, ironicamente, né, manteve o marcador de temperatura no Escort Hobby, e a Chevrolet manteve no Chevette Junior, com aquele painel já velho, porque era um painel com 20 anos de mercado já. Mas também esses carros não tinham, pelo menos o Uno e o Gol, não tinham marcador de temperatura. Situações de fervura ainda podem ocorrer, e ocorrem às vezes, né? Mas os componentes, a tecnologia evoluiu e a qualidade de alguns materiais também, tornando essas ocasiões menos frequentes. Se a gente voltar lá para a década de 60 e 70, problemas com superaquecimento eram bem mais comuns. A própria Volkswagen, quando só tinha o Fusca refrigerado a ar e os demais derivados, usava desse artifício de que os carros dela não ferviam, né? O ar não ferve. Depois, com a chegada do Passat, eles pararam de fazer esse tipo de propaganda por motivos óbvios. Na década de 70, o óleo solúvel era recomendado como um aditivo para a água do sistema de refrigeração. Hoje, os aditivos têm, né, um aditivo de qualidade, tem uma capacidade anti-efervescente muito mais eficiente do que naquele tempo. E isso fez com que várias montadoras, por diversos momentos, suprimissem o marcador de temperatura. Isso aconteceu, por exemplo, no Ford Ka da Ford em 97, no Celta lá de 2000, no Fox em 2003 e na própria linha Gol G4 em 2006, que mesmo nas versões mais completas como Power e Rally, vinham sem o termômetro de temperatura do arrefecimento, né? Em todos esses casos, com exceção do Ford Ka, citar o Celta, Fox e Gol G4, os termômetros voltaram, né? A Chevrolet inseriu o termômetro no painel do novo Celta, o Fox voltou a ter e o Gol também. E nesses casos, por quê? Por pressão do próprio consumidor, que, como eu disse no caso lá também do Corcel, não se sentia seguro em dirigir o carro, vamos dizer assim, às cegas, né? Sem saber qual era de fato a temperatura do motor, né? No passado eu já fiz um vídeo citando coisas que sumiram dos carros e o termômetro é mesmo uma delas, porque hoje a maioria acaba saindo sem. Eu até citei o caso do Renault Kwid da época, que não tinha
o marcador de temperatura. O Fiat Mobi, que é o seu concorrente popular, tinha. Mas em 2023 o Renault Kwid sofreu uma reestilização externa e interna, e aí um painel novo foi colocado com termômetro. Será que eles viram o canal PL? Pois é, o termômetro é um item que acaba indo e voltando. Ele vai embora, depois ele volta e assim por diante. Mas no geral ele é sim um item que tende a sumir do mapa. Carro com duas portas é uma coisa que sumiu do mapa. Hoje, exclusivamente destinada a carros esportivos, mas que você veja, né, que carro de duas portas era muito comum no Brasil. Era comum a um ponto de que você pode notar, pessoal, carro antigo com quatro portas e alguns modelos é raridade. Tem um aqui, ó, Zé do Caixão, o Volkswagen 1600, é um carro raro. Vários carros antigos com quatro portas são raros. Por quê? Porque vendia pouco. Maverick, quatro portas, né? O Zé do Caixão, acabei de citar, TL, quatro portas, o próprio Corcel também. São carros que majoritariamente saíam com duas portas quando havia essa opção, né? No caso do Zé do Caixão aqui, não havia ele com duas portas. Mesmo assim, ele é um carro raro. Então, o carro com quatro portas era visto, às vezes até com preconceito, né? Era visto como um carro de frota, um carro para taxistas, né? Algo diferente do que acontece hoje. Nós tivemos carros sedãs que só eram disponibilizados com duas portas. Veja, o exemplo do Ford Verona de 89, Volkswagen Apollo de 90, né? O Fiat Premio teve a opção de quatro portas. Um outro, Chevette também, apesar de ter tido a versão de quatro portas, ele era vendido majoritariamente com duas portas. Hoje é impensável um carro sedã com duas portas. Não faz até nem sentido, porque as quatro portas proporcionam muito mais praticidade para o uso do carro. Mas era a moda da época, né? Isso daí começou a mudar na segunda metade dos anos 90. Foi um período em que vários conceitos mudaram. E o de quatro portas foi um deles, né? Nós tivemos ainda o lançamento do Gol Bola com duas portas. O Corsa também, 94, chegou com duas portas só. Chegou a ter Paraty Bola com duas portas só. Então, a partir de 97, 98, 99 que houve essa mudança de geral mesmo. E aí, dos anos 2000 para frente, já nem tinha mais perua e sedã com duas portas. Todos já eram com quatro portas. Fiat Siena, Corsa Classic, o Volkswagen Polo Classic também. Os carros duas portas realmente saíram do catálogo na segunda metade dos anos 90. Foi o fim para eles, né? Uma configuração de carroceria que foi foi majoritariamente popular no Brasil nos anos 70 e 80 e começo dos anos 90 também, né? A primeira metade da década de 90 teve muito isso aí. Logos, Royale, que era só duas portas no começo, né? Então, a virada aconteceu na segunda metade dos anos 90. Eu acho que ainda tivemos alguns carros duas portas no começo dos anos 2000, como Ford Ka, Renault Clio, Gol G4, mas vejam, carro hatch, mas carro sedã duas portas, esse é disso que se trata. É o carro sedã duas portas e perua também, né? O hatch duas portas até foi mais, Ford Ka, Uno, Gol G4, Celta, mas sedã e perua ficou ali na segunda metade da década de 90. Agora, acendedor de cigarros e cinzeiro. Vejam que o cinzeiro era até de série nos carros. Fusca tinha, todos os carros tinham. Mas o acendedor de cigarros era um opcional. Fumar naquele tempo era algo considerado elegante, pessoal. Fumar é elegante. Existem propagandas de veículos desse tempo, né, que associavam o hábito de fumar uma pessoa bem vestida, uma pessoa de sucesso. Lembram da propaganda do Hollywood também, né? Então era atrelado à esportividade, à elegância. Que coisa, né? Você sabe quanto Santana custa mais que seu principal concorrente? Menos que isso. E você não vai deixar de ter um Santana por isso, vai? O fato é que hoje os carros não saem mais com cinzeiro nem com acendedor de cigarros.
o acendedor foi substituído pela tomada 12 volts, o acendedor em muitos casos era opcional. Depois ele foi sendo trocado pela tomada. Já o cinzeiro foi sendo suprimido mesmo nos anos 2000, né? Inclusive tem um exemplo interessante no caso do Corsa Classic. Corsa Classic, o painel tinha embaixo ali dos comandos de ventilação o acendedor de cigarros e o cinzeiro. Esse cinzeiro perdeu a função original em certo momento. A Chevrolet tirou o cinzeiro, tirou o acendedor e deixou o antigo cinzeiro como apenas um porta-treco, um porta-objetos, um pequeno porta-objetos. E vinha até um adesivo ali, né, de que aquele porta-objetos não era para ser usado como cinzeiro. Por que isso? Porque o painel do Corsa era um painel lá da década de 90, então ele trazia essa característica de um painel mais antigo. Nos anos 2000, isso foi sendo trocado e suprimido, né? O Uno nos deixou em 2013, o Uno antigo, tinha também no painel, né? Você abria ali em cima, aquele compartimento, tinha ali um lugar para você colocar bituca de cigarro, o Gol G4 também, e isso aí foi sendo eliminado e hoje já não tem mais cinzeiro e acendedor de cigarros. É uma coisa que ficou no passado pro bem da sua saúde, porque fumar faz mal. É engraçado até você ver cinzeiro de Fusca, você vê lá parafuso, fusível queimado, papel de bala, botão de camisa, tudo menos bituca de cigarro, né? Então é algo também que ficou no passado. Agora, esse carinha aqui, ó, o injetor de gasolina para partida a frio. Esse sistema se popularizou no Brasil na década de 80, quando começaram a sair os carros a álcool. Na década de 80, no metade da década ali, a maioria dos carros eram movidos a álcool e precisava disso aqui para injetar. Inicialmente, o motorista fazia a injeção do combustível manualmente, da gasolina. Isso aqui é um botão de Santana, ó. Você aperta ele, ó, dá até para ouvir o barulhinho na cabeça, né? Bzz, bzz, para injetar manualmente. Eu coloquei no shorts do canal um vídeo mostrando da Paraty lá, contando uma curiosidade sobre, né? Vai no shorts do canal lá, coloquei anteontem, na verdade, o shorts está lá. E esse sistema também nos deixou, porque hoje existem sistemas mais modernos que conseguem substituir isso daqui, né? Sistemas como injeção direta e o pré-aquecimento dos bicos injetores dispensam o uso do famoso tanquinho de partida a frio. Isso aí é até uma norma prevista naquele Proncov L7, que são aquelas normas que os veículos novos precisam se adequar. O botão de injetar manual sumiu até antes, né? Em 88 para frente ali já era tudo automático, mas o sistema de injeção automática também funcionava mal às vezes. Então o pessoal acabava tirando o sistema automático, né, e deixando manual, porque às vezes encharcava, engasopava o carburador. Sistema de tanquinho de partida a frio também é algo que nos deixou. Olha aí, dá tchau pra ele, olha, ele foi embora, mas ainda tá aí, né, no mercado de peças antigas, no mercado de reposição. Agora um item aqui, né, que traz até reclamações por parte de usuários, que é a ausência do PQP. Ó, um PQP de Santana aqui, ó, que peça elegante, né? Tem até o ganchinho aqui para você pendurar cabide. O PQP é um item que sumiu dos carros, a maioria não tem, né? Alguma coisa ou outra você ainda encontra com o PQP, mas a verdade é que a maioria já não tem mais. Tem até cadê o do... Ah, tá aqui, ó. Esse aqui é o do Fusca, né? É o PQP, o alça de segurança, olha aí a alcinha dele. Saiu em Brasília também. O próprio Fusca tinha um outro suporte também no painel para você segurar. O Brasília também tem, né? Alguns carros saíram com a alça, mas o PQP era um item que muitas vezes na década de 80 e 90 era opcional. Olha, isso daqui era um item opcional, que coisa, hein? Mas hoje nem opcional em alguns casos. Ele não tá disponível nem como tal e faz falta, né? Às vezes você quer andar lá com o bracinho aqui e tal. É alça de segurança, mas o nome ficou como PQP. É mais um daqueles casos de coisas e situações que ganham apelidos populares. É coisa de Brasil, mas o PQP já nos deixou em carros novos. Ele sobrevive graças a nós que temos carros antigos. Agora, pessoal, olha aqui, ó, o que está em minhas mãos. Isso é uma raridade, só que não, né? O pessoal tá acostumado com o Rodstar aí. Esse aqui eu acho que é um genérico da época, é o Rio Star. É um radinho genérico da década de 90, pelo menos é isso que parece.
Olha aqui, estéreo, som estéreo. Mas o que é o ponto aqui? Rádio 1 DIN. Por que isso, né? Até o começo dos anos 2010, o rádio 1 DIN ainda era a maioria. Hoje os carros saem, veja, ou eles saem com central multimídia, ou às vezes o próprio rádio já é num formato integrado ao painel. Hoje tem muito disso, né? Cada carro tem um painel diferente, cada carro tem o seu próprio rádio. De modo que é difícil. Antigamente, você comprava um carro zero, um Gol G4 zero, o carro vinha sem som às vezes. Aí você ia lá, comprava um Pioneer da sua preferência, ou se não dava para comprar um Pioneer, comprava um outro mais barato, mas era 1 DIN. Tem 2 DIN também, o 2 DIN seria a central multimídia, né? Seria o dobro do 1 DIN. 2 DIN é equivalente a uma central multimídia que tinha aquele rádio da Export, era um rádio que não era multimídia, mas era 2 DIN, rádio 2 andares, né? É o rádio 2 DIN. E hoje, com a popularização da central multimídia e muitos rádios que já são integrados, o rádio 1 DIN, ele caiu um pouco em desuso, muito em desuso. Hoje, você tem... que carro hoje vem sem rádio? Fiat Mobi, Renault Kwid talvez venha sem rádio, mas você veja que são veículos básicos, veículos de entrada, e isso torna cada vez mais difícil encontrar veículos que não têm rádio ou que tenham espaço 1 DIN. Nós vimos recentemente que a Pioneer nos deixou, né? Deixou o Brasil, encerrou as atividades. É por isso, é por uma mudança mercadológica, uma mudança de hábito, uma mudança de consumo, onde já hoje já não tem mais o mercado de som automotivo, já não tem mais aquela procura tamanha por rádios assim. Na década de 90 e 2000, né, você tinha um mercado enorme para esse tipo de rádio. Toca CD, a ascensão do toca CD, né, a transição da fita para o CD. Hoje nós vivemos em uma época em que nem CD os rádios têm mais, né? Já é próprio para Bluetooth ou no máximo pendrive. O pendrive tá ficando coisa do passado. Pendrive hoje é uma coisa velha. Já parou para pensar nisso, meu pessoal? Pendrive é coisa do passado, né? Quem que usa pendrive hoje? Tem quem use, claro. Do mesmo modo que tem quem escuta CD, mas é a minoria. De certa modo, deixa eu agilizar, senão o vídeo fica com 1 hora aqui, porque eu vou falando e batendo papo com vocês, mas o rádio 1 DIN também já é algo que sumiu nos automóveis. Eu vou falar agora aqui de um item que na verdade ele pode ser enquadrado como uma moda que não pegou. Foi oferecida por um bom tempo, mas só em poucos carros, que é o quê? É a buzina. A buzina, aqui ó, na seta, quem lembra? O Corcel 2, Belina, quem mais? Del Rey, Pampa, esses carros saíam aqui ó, pip, pip, buzina na seta. É algo que sumiu, né? Lembra do primeiro Celta, lá do ano 2000? Né? Eu acabei de falar que ele não tinha marcador de temperatura. A buzina dele era aqui, ó. Mas o que aconteceu depois? A buzina voltou pro volante. É uma moda que não pegou mesmo. Muitos caminhões também saíram assim, né? Vários caminhões, Volvo, saíram com a buzina na chave de seta. Mas a buzina na chave de seta eu não acho muito prático. O Uno Mille também saía assim, lembra do Uno Mille aqui, ó, na lateral? É algo que sumiu dos carros e também uma moda que não pegou, na minha visão. Olha aí, agora sim a antena telescópica. Não é telescópia, viu pessoal? É telescópica, é aquela retrátil, antena retrátil, que era a vítima dos gatunos que as quebravam sem dó nem piedade, né? Às vezes o cara lá, o transeunte lá, via um carro com a antena pra cima, o cara chegava lá e cleque, até uma criança consegue quebrar, porque ele era um objeto sensível, né? E a antena telescópica é algo que sumiu do mapa, porque na década de 90 surgiram 2 novos tipos de antena. Primeiro, a antena de teto, né? Aquela que fica ali, e também a antena de para-brisa. Lembra do Gol, Bola, Paraty, Bola, e outros carros também, o Vectra também acho que saía. Era uma linha que quase imperceptível assim no para-brisa. Era já a própria antena do rádio, né? Sem falar também nas antenas de retrovisor, né, que você colocava dentro do para-brisa. Antena telescópica é algo que ficou no passado, destinado a carros antigos. Ela sumiu na década de 90. Muitos carros que vinham sem som, não tinha nem a preparação para som, né? Você lembra disso aí? Comprava carro aí, ia ver carro para comprar e falava, ó, o carro não vem com rádio, mas vem com preparação para som.
que era a preparação para som? Era já os fios ali no lugar, às vezes até a antena, mas geralmente o carro vinha com uma tampinha de plástico no paralama, onde era o buraco da antena. Gol era assim, Escort vinha com uma tampinha de borracha no lugar da antena para você tirar e colocar a própria quando você comprasse. É uma coisa que ficou no passado, é um retrato de uma época que já passou, né? Eu apresentei nesse vídeo 10 itens que sumiram dos automóveis, mas eu sei que tem muito mais e eu quero que você contribua com o próximo episódio dessa lista muito dinâmica e agradável de assistir. Eu espero que você que esteja vendo esse vídeo na estreia tenha um bom final de domingo e um bom feriado amanhã. Você que está vendo posteriormente, muito obrigado pela audiência também. Eu vou aguardar todos vocês no próximo vídeo aqui no canal PL, o melhor canal de literatura automotiva e nostalgia do Brasil. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal!